Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da disciplina de Anatomia Humana do Ensino Remoto Emergencial. Eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos ver sobre o sistema esquelético. Nessa videoaula, nós vamos compreender as funções do sistema esquelético, a histologia do tecido ósseo, descrever a divisão do esqueleto em axial e apendicular, conhecer as classificações e os tipos de ossos, e o mais importante, que é conhecer a nomenclatura dos 206 ossos do corpo humano. O tecido ósseo ele é um tecido vivo e dinâmico, e ele cresce até a idade adulta, e depois disso ele sofre o que a gente chama de remodelamento. As células desse tecido são os osteoblastos, que atuam ativamente na produção da matriz óssea, os osteócitos, que são osteoblastos maturados, amadurecidos e com um pouco menos de função, e os osteoclastos, que estão ali atuando na desintegração das células mais velhas, e é assim que ocorre o processo de remodelamento ósseo. Dentre as funções do sistema esquelético está a sustentação. Então, ele fornece pontos de fixação para os músculos. E, juntamente com o sistema muscular, ele atua na movimentação do corpo. Uma outra função do sistema esquelético é a proteção. Então, ele protege os nossos órgãos considerados mais nobres. Então, o crânio, por exemplo, protege todo o nosso encéfalo. As nossas vértebras protegem a nossa medula espinhal, ou espinal, né, que é a nomenclatura mais recente. A nossa caixa torácica protege ali os pulmões e o coração. E os nossos ossos funcionam também como uma reserva de minerais, como o cálcio e o fósforo. E qualquer desregulação desses íons na corrente sanguínea, o nosso corpo utiliza de alguns mecanismos para estar ou depositando, né, esse excesso, se for, por exemplo, um excesso de cálcio, ele retira do sangue e deposita no osso, ou ao contrário, né, se tiver ali uma deficiência de cálcio, ele consegue estar retirando do osso e mandando para a corrente sanguínea. Nós vamos ver especificamente sobre esses hormônios lá em sistema endócrino. Os ossos também atuam na produção de células sanguíneas, que é o mecanismo que a gente conhece como hematopoese. Então, lá na parte interna do osso, nós temos a medula vermelha, que é onde tem a produção ali de células tronco hematopoéticas, que vão estar ali se diferenciando nos diversos tipos de célula sanguínea. E o sistema esquelético funciona também como um armazenamento de energia. Então, dentro do osso também tem o que a gente conhece como medula amarela, que eu vou mostrar na imagem aqui a seguir. Um osso é composto pelo tecido ósseo compacto nas extremidades e pelo tecido ósseo esponjoso no seu interior. Isso é importante porque, como o osso é um tecido vivo, ele precisa ser nutrido da mesma forma como qualquer outro tecido. Então, a passagem de alguns capilares por dentro desse tecido esponjoso é o que vai ser responsável por estar nutrindo todo esse tecido ósseo e as células ósseas. Nessa imagem dá para ver também a medula amarela, que é uma reserva lipídica que o nosso corpo possui. Os ossos são classificados em longos, que são os que possuem um comprimento maior do que a sua largura e do que a sua espessura. Como exemplo, nós temos os ossos que estão alocados nos nossos membros. Os ossos curtos são aqueles em que a largura, o comprimento e a espessura são semelhantes. E um exemplo que a gente tem aí são os ossos do carpo e do tarso. Os ossos do tipo sesamoide são aqueles que estão aderidos a tendões. E o maior osso sesamoide que temos é a patela. Mas pode ocorrer também a formação de pequenos ossinhos aderidos aos tendões dos pés ou das mãos. Os ossos planos, eles são finos e laminares, então eles são menores em espessura. E os exemplos que nós temos são o crânio, o externo, as costelas e as escápulas. Os ossos irregulares são aqueles com formatos complexos, que não se encaixam em nenhuma das classificações anteriores. E como exemplo, nós temos as vértebras, os ossos do quadril, alguns ossos da face e o osso calcâneo. E nós também temos os ossos pneumáticos, que são ossos que possuem cavidades chamadas de seios paranasais. E os exemplos que nós temos são o osso frontal, os maxilares, o esfenoide e o etimoide, que nós já vamos ver a seguir. Uma das partes mais importantes do sistema esquelético é a sua divisão, que consiste em esqueleto axial e apendicular. O esqueleto axial é o que está representado em azul e ele compreende toda essa parte mais central do corpo.
e engloba o crânio, os ossículos auditivos, o osso hioide, a coluna vertebral, o externo e as costelas. O esqueleto apendicular é o que está representado em amarelo e ele consiste nos ossos dos cíngulos e dos membros superiores e inferiores. Os ossos dos cíngulos são os responsáveis por fazer a união entre o esqueleto apendicular e axial, e consistem nas clavículas, nas escápulas e nos ossos do quadril, também chamados de ossos ilíacos. No membro superior nós temos o húmero, o rádio e a ulna, os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. E nos membros inferiores nós temos fêmur, tíbia e fíbula, os ossos do tarso, os metatarsos e as falanges. Então, no esqueleto axial, somando todos os ossos do crânio, da coluna vertebral e da caixa torácica, nós temos um total de 80 ossos. E no esqueleto apendicular, os cíngulos, que também podem ser chamados de cinturas, juntamente com os ossos dos membros superiores e inferiores, dão ali um total de 126 ossos. Então, ao todo, nós temos 206 ossos no corpo humano. O crânio é dividido em neurocrânio, que engloba toda essa parte neural, e viscerocrânio, que engloba os ossos da face. No neurocrânio, nós temos 8 ossos, que são um frontal, 2 parietais, 2 temporais, um occipital, um esfenoide e um etimoide. Enquanto no viscerocrânio nós temos 14 ossos, que são uma mandíbula, um vômer, 2 zigomáticos, 2 maxilas, 2 palatinos, 2 nasais, 2 lacrimais e 2 conchas nasais inferiores. Essa imagem mostra toda essa representação em um esquema de cores. Então, em azul, nós temos o osso frontal, em rosa, ali um pouco mais claro, os ossos parietais, em um roxinho ali, um lilás, os ossos temporais, e um laranja um pouco mais claro, o osso occipital. Em verde, nós temos o osso esfenoide, que tem um formato ali parecido com o de uma borboleta. Por isso que na vista lateral a gente só consegue ver essa pequena partezinha dele, né, como se fosse uma das asas de uma borboleta. E na vista anterior eu consigo vê-lo ali por dentro das órbitas oculares. O osso etimoide, nessa imagem, nessa vista anterior, só está visível a sua lâmina perpendicular, que forma a parte superior do septo nasal, enquanto a parte inferior é formada pelo vômer. Nessa imagem também é possível identificar as conchas nasais inferiores, os ossos nasais, os ossos lacrimais, os zigomáticos, que formam as maçãs do rosto, as maxilas e a mandíbula. Agora nós vamos começar a entender a importância dos planos de corte que nós vimos na aula anterior. Quando você pega um livro de anatomia para identificar as estruturas anatômicas, ele vai estar te falando sempre o tipo de corte e o tipo de vista daquela estrutura. Nesse caso, nós temos um corte sagital, no plano sagital, que é aquele antero-posterior. E aqui nós temos uma vista medial desse corte, então eu estou vendo do meio para as laterais. Dessa forma, eu consigo ter uma visão melhor do osso esfenoide, do osso etimoide e do vômer. E agora, nessa vista inferior, além de todos aqueles ossos que nós já vimos, dá para ver também dessa forma os ossos palatinos. Dentro do crânio nós temos também os ossículos auditivos, que são 3, são chamados de martelo, bigorna e estribo. Então eles são bem pequenininhos, eles cabem ali na ponta do dedo e eles captam as vibrações de som da membrana timpânica e enviam para o que a gente chama de orelha interna. E dessa forma esse estímulo vai ser enviado lá para o cérebro para ser transmitido em uma mensagem sonora. Na região do pescoço nós temos o osso hioide, que costuma ali nos homens ele ser um pouco mais proeminente do que nas mulheres. E agora nós vamos falar sobre a coluna vertebral, que protege a medula espinhal e serve como ponto de fixação para as costelas e os músculos do dorso. E ela é constituída por 26 vértebras, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, um sacro e um cóccix.
vocês podem encontrar alguns autores que afirmam que esse número é um pouco maior. Isso porque o sacro e o cóccix, eles são vértebras que são fundidas. Então, o sacro, por exemplo, ele possui 5 vértebras fundidas e o cóccix na faixa de 4 vértebras. Mas para padronizar essa nomenclatura, eles colocaram como 2 estruturas só. Em relação à nomenclatura de cada vértebra, elas são nomeadas da parte superior para a inferior, de forma que fique a primeira vértebra como C1, a segunda C2, a terceira C3, aí vem C4, C5, C6 até a C7. A C1 pode ser chamada de atlas e a C2 de axis. E a vértebra C7 também pode ser chamada de vértebra proeminente. E aí vem as torácicas, né, com T1, T2, T3, T4, T5, T6 até T12. E as lombares L1, L2, L3, L4 e L5. Em relação às curvaturas da coluna, numa vista anterior ou posterior, ela precisa ser totalmente reta, alinhada. E quando isso não acontece, nós temos um quadro patológico conhecido como escoliose. Já em uma vista lateral, a coluna possui algumas curvaturas ali que são normais, mas que se forem acentuadas, viram quadros patológicos também. Como, por exemplo, a cifose, que é uma hipercurvatura torácica, ou a lordose, que é uma hipercurvatura lombar. Então, aqui só para mostrar para vocês os estilos de vértebras. Então, nas cervicais, nós temos ali a atlas e a axis, que já dá para ver ali que são bem diferentes entre si. As torácicas e as lombares também são diferentes, né? As lombares são ali bem maiores, têm um corpo bem maior. E aqui mostrando as 5 vértebras sacrais fundidas, formando um osso sacro, e as 4 coccígeas formando um cóccix. A caixa torácica é formada pelo osso externo, que é esse osso aqui da frente, e nós vamos entender toda a divisão dele na próxima videoaula, que vamos estar abordando os acidentes ósseos. E também formando a caixa torácica, nós temos ali 12 costelas de cada lado. As costelas são divididas em 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. As primeiras 7 são chamadas de verdadeiras porque elas se ligam diretamente ao osso externo, enquanto as 3 falsas vão unir primeiro as suas cartilagens costais antes de se ligarem a ele. E as 2 últimas são chamadas de flutuantes porque elas não se prendem a nada na parte da frente. Elas são fixas somente à parte posterior. Então, nós vimos todo o esqueleto axial e agora nós vamos falar do apendicular. A primeira parte que nós temos é o cíngulo do membro superior, que também é chamado de cintura escapular. E a sua função é fixar os ossos do membro superior ao esqueleto axial. E quem compõe esse cíngulo ou cintura são as 2 clavículas e as 2 escápulas, sendo a clavícula o componente anterior, que se articula com o osso externo e com as escápulas, e o componente posterior é a escápula, que se articula com a clavícula e com o osso húmero. Então, nós já vimos a cintura escapular, ou cíngulo do membro superior, que é formado pelas clavículas e pelas escápulas, e agora nós vamos ver os demais ossos do membro superior. O osso do braço é chamado de húmero. Então, ele é o componente mais proximal do membro superior. E um pouco mais distal, nós temos o antebraço formado pelo rádio e pela una. E relembrando a posição anatômica, em que o polegar é sempre lateral, então o osso que vai estar mais próximo ali acima dele, que no caso é o rádio, ele é o osso lateral do antebraço, enquanto a una é o osso medial. Os ossos do punho são chamados de ossos do carpo. Nós vamos ver também a nomenclatura de todos eles. E aqui também temos os metacarpos e as falanges. Então, o húmero se articula superiormente com as escápulas e inferiormente com o rádio e a una. O rádio e a una se articulam superiormente com o húmero e inferiormente com os ossos do carpo. Alguns ossos do carpo se articulam superiormente com o rádio e a una e inferiormente com os metacarpos. E os metacarpos se articulam superiormente com alguns ossos do carpo e inferiormente com as falanges proximais. Então, aqui nós temos uma vista posterior de punho e mão direita.
Então dá para ver um pedacinho do osso rádio, um pedacinho da una, os 8 ossos aí do carpo, os metacarpos e as falanges. Os ossos metacarpos, eles são nomeados em metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5, iniciando sempre pelo polegar. As falanges são nomeadas de acordo com a proximidade à raiz de um membro. Então, a falange mais próxima ao metacarpo é a falange proximal. A do meio é a falange média e a mais distante é a falange distal. Então, agora nós vamos conhecer a nomenclatura dos 8 ossos do carpo. E eles são divididos em fileira proximal e fileira distal. Então, na fileira proximal, de lateral para medial, nós temos o osso escafoide, depois o semilunar, o piramidal e o pisiforme ou pisiforme, que é o menorzinho ali associado ali quase, né, ao piramidal. Na fileira distal, também de lateral para medial, nós temos o trapézio, trapezoide, capitato e amato. Agora nós vamos conhecer a cintura pélvica ou cíngulo do membro inferior, que é formado ali pelos 2 ossos do quadril ou ossos ilíacos e servem para fixar os membros inferiores ao esqueleto axial. Eles se articulam posteriormente com o sacro e lateralmente com o fêmur. E eles são divididos em íleo, que é essa parte amarela maior, isquio, que é a parte azul mais arredondada, e pubis, que é a parte vermelha e mais achatada. Agora que nós já vimos sobre o símbolo do membro inferior, vamos conhecer os demais ossos desse membro. Então, o osso da coxa é o fêmur, que é o osso mais proximal do membro inferior. Na parte da articulação do joelho, nós temos a patela e na parte inferior, a tíbia e a fíbula. Então, tendo ali como referência o hálux, que é o dedão do pé, a tíbia é o osso medial da perna, enquanto a fíbula é o lateral. Abaixo, nós temos os ossos do tarso, depois metatarsos e as falanges também. Então, o fêmur se articula superiormente com o osso ilíaco, inferiormente com a tíbia e a patela. A tíbia se articula superiormente com o fêmur, inferiormente com o talos, que é um osso do tarso, e lateralmente com a fíbula. A fíbula se articula lateralmente com a tíbia e inferiormente com o talos. Alguns ossos do tarso se articulam com os metatarsos e os metatarsos se articulam com as falanges proximais. Então, os ossos do tarso são 7. Começando pelo talos, que é o que se articula com a tíbia e fíbula. Logo abaixo tem o calcâneo, que é o osso que forma o calcanhar. E aí temos também o cuboide, o navicular e 3 ossos que têm o nome de cuneiformes. O que vai diferenciar na nomenclatura deles é a sua localização. Então, na reta do hálux, eu vou ter o cuneiforme medial, no meio ali o cuneiforme intermédio, e mais para o lado o cuneiforme lateral. Então, assim como os metacarpos que nós vimos lá nas mãos, os metatarsos também são numerados de 1 a 5, sempre começando pelo hálux. As falanges também têm o mesmo esquema, então, mais próximo ao metatarso eu tenho a falange proximal, no meio a falange média e na ponta a falange distal. Então, agora, para a gente finalizar essa primeira parte de sistema esquelético, eu fiz um slide com um resumo de toda a nomenclatura que nós vimos até agora. Então, relembrando, no esqueleto axial que nós temos o crânio, que é dividido em neurocrânio e viscerocrânio, os ossos do neurocrânio são um frontal, 2 parietais, 2 temporais, um occipital, um esfenoide e um etimoide. Os ossos do viscerocrânio são uma mandíbula, um vômer, 2 zigomáticos, 2 maxilas ou maxilares, 2 palatinos, 2 nasais, 2 lacrimais e 2 conchas nasais inferiores. Os ossículos auditivos, que são martelo, bigorna e estribo, o osso hioide, que fica no pescoço, a coluna vertebral com as 26 vértebras englobando ali 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, um sacro e um cóccix. Lembrando que essa quantidade pode mudar de acordo com o autor que vocês estão seguindo, se ele considera as vértebras sacrais fundidas ou não, e assim da mesma forma as coxígeas.
E depois vem a caixa torácica com o externo, as 24 costelas, sendo 14 verdadeiras, 6 falsas e 4 flutuantes. Já no esqueleto apendicular, nós temos o símbolo do membro superior, com as clavículas e as escápulas, o membro superior com o húmero, rádio, una, os ossos do carpo, que são escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Os metacarpos, que são numerados de 1 a 5, e aos 14 falanges. Lembrando que todos os dedos possuem 3 falanges, com exceção do hálux, que é o dedão do pé, e do polegar, onde eu só tenho 2 falanges, a proximal e a distal. E aí nós temos o símbolo do membro inferior com os ossos ilíacos, ou osso do quadril, e no membro inferior, fêmur, tíbia, fíbula, os ossos do tarso, que são talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral, os metatarsos de 1 a 5 e também as 14 falanges. Então, assim, nós finalizamos essa primeira parte de sistema esquelético e eu espero vocês na nossa próxima videoaula sobre acidentes ósseos e articulações.